Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à meditação online. É uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Espero que estejam todos bem, confortáveis aí na nossa sala virtual de meditação, que a gente possa, nos próximos instantes, nos organizarmos para deixar aí as outras tarefas que a gente esteja fazendo, as outras abas de celular, de computador, para a gente poder colocar a nossa atenção 100% aqui. Então, eu sou a Aida, falo aqui de Casa Branca, Minas Gerais. A gente vai adorar saber de onde vocês são. Podem comentar no chat, deixarem comentários, perguntas. Vai ter sempre pessoas aqui, né, para poder responder. E também nos comentários. Depois a gente volta em tudo aí e responde. É muito boa essa interação. Bom, pessoal, esse domingo é um domingo bem especial, né? A gente está celebrando nesses dias, né, o aniversário, o nascimento do Senhor Krishna, que foi uma grande divindade. A gente vai conseguir conhecer um pouquinho da história dele. Ele fez parte, né, da história da Índia. Então, às vezes aqui no Ocidente a gente não é tão familiarizado e é sobre ele que a gente gostaria de falar. O Senhor Krishna, né, que na língua indiana a gente fala Shri Krishna, que é também conhecido como o Deus Azul. E ele é que nos ensina como vencer a guerra contra o mal. É sobre essa guerra que a gente vai conversar hoje e a gente vai perceber, né, que é uma guerra interna, assim, é uma guerra que todos nós estamos lidando assim hoje em dia. Então é sobre isso que a gente quer falar. A gente espera que esse papo possa realmente levar nossa atenção para dentro de nós. Bom, aqui a gente conversa, né, a cada semana sobre uma parte assim do nosso corpo sutil, um conhecimento que foi organizado e disponibilizado por nós, para nós, por Shirimata Nirmala Devi, uma senhora indiana, essa aqui da foto, que ela conseguiu ir assim na raiz, né, na origem de várias culturas, de, né, várias tradições assim, e organizou tudo isso de uma forma fácil e acessível para que todos nós hoje em dia, com a vida, né, no ritmo que ela é, a gente conseguisse atingir um equilíbrio, conseguisse atingir um estado assim de paz dentro de nós. E isso foi sistematizado assim, né, nessa imagem que vocês estão vendo aqui à direita do corpo sutil. Então, cada semana a gente fala aqui sobre um desses pontos e hoje a gente gostaria de falar sobre o nosso Vishuddhi, esse ponto azul na região da garganta, que é o aspecto aí, né, da nossa coletividade e de várias outras qualidades que a gente vai poder conversar um pouco sobre elas. E Shrimataji, ela foi então ao longo da vida, assim, né, nesse trabalho voluntário assim que ela fez ao longo de toda a vida. E hoje, né, nós que praticamos a sarraja, o que a gente faz é voluntariamente dar continuidade, né, ao trabalho dela e aos benefícios que ela tornou tão acessíveis assim. Então, uma das formas que ela trouxe para poder nos explicar cada um desses pontos aí, vocês veem que fazem parte do nosso próprio corpo, assim. Então, para poder nos conhecermos, né, ela dividiu em partes, e uma das ferramentas que ela tornou acessível para que a gente entendesse as qualidades que existe dentro de nós, o que é que precisa ser trabalhado dentro de nós, ela trouxe uma parte da cultura indiana que diz respeito às divindades indianas. Então tem várias figuras que na verdade, né, elas representam, elas vieram assim poder deixar muito claro, né, para a gente quais são qualidades que a gente mesmo tem dentro da gente, mas que às vezes o nosso estilo de vida, os hábitos que a gente tem, enfim,
a nossa própria vida vai nos distanciando disso. E essas divindades, então, foram esses grandes seres, assim, que vieram realmente, tiveram a história da vida deles como uma analogia ao que nós mesmos podemos alcançar. Então, a nossa evolução, né, ela foi contada aí a partir da história e a gente tem esses grandes bons exemplos. E para poder falar sobre esse ponto na região da garganta, a gente tem uma das divindades, né, desse panteão, que são várias, e a que está responsável por essa região, pela que tem, né, que expressou em sua vida as qualidades que a gente tem nesse ponto, né, nesse chakra, foi Shri Krishna, esse deus azul. E a história dele, né, tem várias partes, hoje a gente vai focar em uma delas, e a gente pode acompanhar isso no livro do Bhagavad Gita. Inclusive, Shri Mataji fala sobre Shri Krishna dessa forma, abre aspas, Shri Krishna, através de seu Gita, tentou nos ensinar como vencer a guerra contra o mal. Todo o Bhagavad Gita trata do estado de testemunha, que ali é muito bem descrito. Se lerem o Gita agora, encarando sobre esse prisma, ficarão admirados de ver como o estado de testemunha está descrito em todo o livro. Shri Krishna é como uma testemunha que descreve tudo aquilo que vê. Ele lhes dirá também como o estado de testemunha auxiliou a compreender os seres humanos. Então, hoje a gente queria conversar um pouco, né, sobre o Bhagavad Gita, que é esse livro assim muito famoso, né? Às vezes a gente já ouviu falar, mas não sabe muito bem assim o que ele representa. Então, o Bhagavad Gita, ele é, na verdade, uma parte do Mahabharata. Então, são grandes livros, assim, né? Grandes épicos, assim, da cultura indiana. E o Mahabharata, ele narra a história da Índia antiga. Da mesma forma como a gente tem o Velho Testamento da Bíblia, né, que vai contar aí os primeiros eventos da história de Israel, a gente vai ter os acontecimentos aí da Índia antiga, né, da região do norte da Índia, num passado muito remoto, registrado nesses livros. E o Bhagavad Gita, especificamente, né, ele fala de uma batalha que aconteceu, uma batalha muito significativa, muito decisiva, assim, né, para a história da Índia, que durou 18 dias. Então, essa batalha, ela foi entre dois povos, os Pandavas e os Kauravas. E durou, como eu falei, né, 18 dias, e o Bhagavad Gita conta dessa batalha. Inclusive, são 18 capítulos, né, contando sobre cada parte dessa batalha. E sobre qual perspectiva, assim, né? Então, o Gita, ele é um registro do diálogo, da conversa do Senhor Krishna com o príncipe Arjuna antes da primeira confrontação, né? Então, antes de começar essa briga, eles vão ter um diálogo e que é registrado, né? Então, o que a gente acompanha, assim, né, é a preparação, na verdade, para essa grande batalha. E essa batalha, então, é o que esse campo de batalha é a analogia que a gente pode fazer conosco mesmos, né? Cada um de nós, com certeza, a gente está aí hoje, né, bem no meio desse campo de batalha de forma, né, como uma analogia, a seja lá qual desafio, qual questão a gente esteja enfrentando, a gente vai passar por muitos questionamentos, por muitas tentações, assim, da mesma forma como o príncipe Arjuna. E ele, diante de todas essas confusões, né, que uma batalha pode gerar na nossa mente, que um momento de guerra, assim, né, ele vai ter o aconselhamento de Shri Krishna, que vai falar para ele o que precisa ser feito, né?
Então, Shri Krishna ele foi, na verdade, convidado pelos dois lados, né, tanto pelos Pandavas quanto pelos Kauravas, de batalhar, porque ele era um grande guerreiro, ele já tinha um histórico assim, né, de ter destruído grandes reis e tudo mais, mas ele não aceita. Shri Krishna, né, o Deus azul, ele não vai então como ele não vai para guerrear, e o que ele aceita é ser condutor da carruagem que vai levar o príncipe Arjuna para a linha ali de fronte da batalha. Então, ele, como o condutor dessa carruagem, ele vai levar Shri Krishna, e tudo isso vai levar, desculpa, o príncipe Arjuna, e a gente vai vendo que tudo isso tem uma simbologia. Então, o Bhagavad Gita é quando essa conversa entre os dois se dá. Inclusive, o primeiro capítulo fala sobre esse dilema de Arjuna, assim, né? Arjuna ele chega para essa batalha e ele vê esses dois povos e identifica amigos dele, parentes dos dois lados. E aquilo ali, para ele falou assim: como que eu vou brigar? Como que eu vou lutar contra pessoas que são né, da minha família? Ele solta assim a espada, ele se joga assim no chão, se entrega ali, né, por um momento e vai e pede aconselhamento ao Senhor Krishna. E essa é uma das primeiras lições assim que ele vai dar para o príncipe Arjuna, que é conseguir ter esse desapego em relação à família. Então a gente vê que tudo isso, na verdade, são simbologias de questões que a gente precisa viver hoje, assim, né? Shri Mataji fala muito sobre isso nas palestras, a gente ter um amor desapegado. É a gente conseguir, na verdade, testemunhar um pouco mais e não se envolver tanto nas situações. É muito desafiador, né? É muito fácil a gente se ver aí na pele de Arjuna, mas o Shri Krishna, então, vai nesse sentido aconselhá-lo. E o que a gente vai percebendo, então, é que o Bhagavad Gita ele vai versar sobre problemas muito práticos da vida. Ele está falando aí, né, dessa grande guerra no campo de batalha que pode parecer distante assim da nossa vida, mas não. Ele traz temas muito práticos, inclusive muito atuais assim, e ele contém lições que podem ser adotadas a fim de resolver os conflitos que afligem o ser humano em todos os tempos. Então, esses conflitos, né, que passam ali naquele momento, e todo o aconselhamento que Shri Krishna dá para Arjuna, na verdade, serve para nós hoje em dia. Por isso que é uma obra tão atemporal, que ainda recebe tantas adaptações, né? Então a gente tem o Bhagavad Gita contado para crianças, contado para adolescentes, e foi, depois da Bíblia, o livro mais traduzido, assim, e mais estudado, porque é realmente Shri Krishna ensinando tudo o que a gente precisa fazer, né, a conduta que a gente deve ter diante da vida. Que esse foi um dos grandes objetivos da vida dele, né? Então, esse fim de semana a gente está celebrando o aniversário de Shri Krishna e, na verdade, todas as lições que ele deixou para a gente. É tão relevante essa obra que várias grandes personalidades falaram sobre ela. Gandhi, por exemplo, Mahatma Gandhi, falou o seguinte: o Bhagavad Gita exorta os seres humanos a dedicar seus corpos, mentes e almas ao dever puro e não a se tornarem mentalmente voltados para o prazer ao ficarem à mercê dos desejos aleatórios e impulsos descontrolados. Então, esse é um trechinho, né, quando o próprio Gandhi fala da importância que é e do quanto que nos ajuda, né, um dos grandes ensinamentos aí dessa obra é fazer realmente a gente ter mais controle sobre os nossos desejos, né, sobre esses impulsos, a gente realmente ter mais comando, né, sobre isso.
É, Ramanuja, que foi um filósofo indiano do século XII, também falou sobre o Bhagavad Gita. Ele disse que o Bhagavad Gita foi proferido pelo Senhor Krishna no afã de revelar a ciência da devoção a Deus, que é a essência de todo o conhecimento espiritual. O objetivo primordial da encarnação na Terra do Supremo Senhor Krishna foi o de libertar o mundo de quaisquer influências negativas, indesejáveis e malignas que se opõem ao desenvolvimento espiritual. Ao mesmo tempo, o Senhor Krishna teve a intenção de permanecer perpetualmente ao alcance de toda a humanidade. Então, Ramanuja aqui, né, ele também vai comentar sobre a importância, né, dessa obra e de tudo que Shri Krishna revela ali para a gente. E aí, então, né, mais uma vez, Shri Krishna, reforçando esse ponto, né, que Shri Krishna vai nos ajudar, vem ensinar, assim, a como a gente pode se libertar, nos liberar dessas influências que são tão negativas, que mesmo quando a gente não quer, né, nos afasta desse caminho do desenvolvimento nosso, né, do nosso crescimento interno, do nosso desenvolvimento espiritual, dessa nossa ligação mesmo com algo divino, né, com algo maior. Então, tudo isso que a gente vê hoje até, né, de forma muito ampla, da gente num caminho de muita desconexão, Shri Krishna deixa, né, por tudo que ele falou e por tudo que ele fez, ele nos mostra um caminho, então, de retomar essa conexão e de ser mais forte do que esses nossos impulsos. E uma das formas disso é simbolizado, assim, né, que é ilustrado, é a questão de Shri Krishna. Então, ele está no comando dessa carruagem, que são 5 cavalos bravos que levariam aí nessa essa carruagem para onde fosse, mas Shri Krishna ele consegue ter o comando e ele vai levar esses cavalos para onde ele quer que leve, né? E isso tem uma analogia com os nossos 5 sentidos: o tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão, que na verdade representam as nossas distrações, né? Hoje mesmo, quando a gente começou, a gente pediu, olha, vamos tentar deixar as notificações, as outras abas aí abertas, porque tudo isso leva a nossa atenção embora, né? Tudo que a gente enxerga hoje, então, no celular, né? A nossa visão aí sendo ultra demandada, a nossa audição, tudo são coisas que roubam, né? O nosso paladar que nos leva para a gula. É muito difícil a gente domar esses cavalos, né? É muito difícil a gente domar esses impulsos, essas nossas distrações, as nossas tentações. E Shri Krishna aí nessa posição, né, de dar ordem, de controlar esses cavalos, né, de não deixar que eles guiem, mas ele está no comando, é uma das formas que ele tem de nos mostrar isso, mostrar que a gente vai fazer isso, né? E através da meditação é a forma como a gente consegue passar a domar, a gente controlar a direção dessa carruagem, assim como Shri Krishna fez. Porque senão a gente fica realmente à mercê desses cavalos bravos. A gente fica à mercê, né, dos nossos impulsos, a gente não controla o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente come. Então, esse é um dos aspectos que Shri Krishna veio assim para nos ensinar. E a gente então se coloca assim diante de Shri Krishna como Arjuna, né? Para a gente poder de fato aprender, absorver assim como a gente pode ser esse yogi ideal, assim, né? Qual que deve ser a nossa conduta? Como a gente pode fazer, como que a gente pode fazer, né, para sair desse estado de confusão mental? Então, Shri Krishna, ele tem várias passagens, né, da vida dele.
Essa é uma delas, que é quando ele chega, né, levando a Arjuna para essa grande batalha em Kurukshetra, que é o nome, né, desse campo de batalha, e aí ele vai aconselhar Shri Krishna. Então, sempre quando a gente. Ele vai aconselhar Arjuna, desculpa. Então, sempre quando a gente passar por situações similares, a gente pode se lembrar, se colocar aí, né, como Arjuna e pedir essas orientações. Shri Krishna, então, ele tem muitos aspectos, né? Como eu falei, as divindades, elas vêm representar aspectos em nós. E aí, várias características, várias histórias da vida dele, né, são passagens da verdade para nos mostrar essas qualidades que a gente tem condição de despertar na gente. Então, Shri Krishna, né, eu trouxe aqui alguns desses aspectos. Ele toca a flauta divina, a gente vê que, né, em várias das representações ele está tocando a flauta. Ele tem uma fala que é agradável ao espírito, então é realmente essa doçura, é a gente conseguir se comunicar de uma forma doce, melodiosa. Ele é aquele que consegue testemunhar o jogo cósmico. Então, ele ali, né, diante daquela guerra, ele não se envolve, nem um lado nem o outro, ele testemunha o que está acontecendo, como exemplo para a gente mesmo. Ele consegue guiar o povo, então ele tem essa conduta, né? Ele sabe o que deve ser feito. É um verdadeiro amigo, essa também é uma qualidade, né? A amizade do nosso Vishuddhi Chakra. E ele é um grande guerreiro, então ele tem habilidade, né, para enfrentar, para destruir o mal assim. E para poder ganhar a guerra, ele retira-se do campo de batalha como estratégia. Ele não tem a estratégia do enfrentamento, assim, necessariamente, né, direto. Essa parte da testemunha é uma forma inteligente, estratégica de lidar com os problemas, né? Ele tem uma pena de pavão que enfeita a sua cabeça, então ele, né, vai estar sempre próximo à pena de pavão ou ao pavão em si, né, quando a gente vê as representações. Ele ouve aquilo que é auspicioso, que diz respeito, né, a tudo, os nossos 5 sentidos são cuidados pelo nosso Vishuddhi, então tudo que a gente ouve, tudo que a gente fala nos afeta sutilmente, né? E ele é muito generoso e está além dos apegos familiares, como a gente mostrou ali, né, em uma das cenas dele com a Arjuna. Então, esses são algumas, né, são alguns dos tributos de Shri Krishna, de qualidades dele, que ele vem para poder despertar isso em nós. E todas essas qualidades nós também temos, né? E elas estão elogiadas aí no nosso Vishuddhi Chakra. Quando a gente medita, a gente tem uma energia divina dentro de nós, né, que está adormecida, que é a Kundalini, e foi ela que Shri Mataji conseguiu despertar de uma forma simples e em massa, através da meditação. Quando a gente medita, essa energia atua no nosso Vishuddhi Chakra. E a gente vai limpando tudo que gera bloqueios, qualquer tipo de negatividade que esteja alojado nela. E a gente vai se aproximando de Shri Krishna, né? Dessas qualidades de Shri Krishna. Então, a meditação tem esse aspecto. E assim como Arjuna teve Shri Krishna para orientá-lo, né? Para conduzi-lo assim por um caminho, a gente tem também Shri Mataji, que representa, né? A vida dela também foi uma representação de todas essas qualidades, que é alguém que vem nos ensinar sobre esse aspecto da fala doce, da coletividade, desse estado de testemunha, de poder também brincar, né? Shri Krishna tinha isso também, de pregar peças. Então a gente vê às vezes a vida fazendo isso com a gente, né? Brincando com a gente. Enfim, todas essas qualidades assim de Shri Krishna, elas foram expressas por Shri Mataji. E assim como ele aconselhou Arjuna, hoje a gente tem, né, esse privilégio, essa benção assim, de ter tido também as palestras de Shri Mataji gravadas
para a gente poder também entendendo quando a gente está nos nossos campos de batalha, como que a gente pode lidar com isso. Então agora eu queria convidá-los a gente ouvir, né, um trecho de uma das palestras de Shri Mataji, quando ela fala então sobre Shri Krishna. A gente pode, né, levar bastante atenção para dentro, podemos respirar profundamente algumas vezes para conseguir absorver da melhor forma. Vishnu, Sri Krishna resides in our Vishuddhi Chakra. In the center he resides as Sri Krishna. On the left hand side, his power, Vishnu Maya, his sister, resides. There he resides as Gopala, as the one who lived in Gokul, played as a child. On the right hand side he resides as the king who ruled in Dwarika, the king Sri Krishna. These are the three sides of our Vishuddhi Chakra. The people who use their right side to dominate others use their voice to put down people, to show their authority, shout at people, are the people who get affected by the right side. The right side is caught up. On the physical side, you get a very big problem because the right heart cannot work out its flow. So you get what you call asthma and all these diseases, but especially when the right heart is affected by the father's problem. On the left side is the Vishnu Maya, is the sisterly relationship. When the sister, who is your pure relation, is not treated as a sister, when the attitude of a person towards women is of indulgence and of lust, then he develops the left Vishuddhi. When he develops a left Vishuddhi very strongly, and if he has a bad agya, or if he has eyes which are roving eyes, then this left Vishuddhi causes a lot of trouble. Left Vishuddhi can be also caused by, as you know, by feeling guilty about things, or nothing at all. All these problems arise from Vishuddhi. But Vishuddhi Chakra has a speciality. When the human beings raise their head upward from Mother Earth towards the sky, ether is Sri Krishna's nature. When he raised his head towards the ether, towards the sky, then this Vishuddhi Chakra developed into a different dimension, and people started developing the ego and superego. Superego was already developed, but ego developed in such a way that it started suppressing the superego. That's how you have got conditionings on one side of the Vishuddhi and ego on the other side. When I told you the other day that you give up your free will, in the sense that when you raised your head, you did it through your free will with your power of growing that you had as animals. After that, now you have reached to the human level, and to rise above the human level now, you have to do is to seek your complete freedom. And for that, Vishuddhi Chakra is going to help you along. On this Vishuddhi Chakra, we have to really pay full attention. It is such a complicated chakra. It has all the vowels of a Devanagari script emitting out of the sound of the Shakti that is passing through it, of the Kundalini that is passing through it. So all the vowels are heard on these chakras. These vowels are, as you know,
16 in number. Without the vowel in the Devanagari, you cannot write anything. Vowels are the sustenance, are the power that supports every consonant. So it's very important that our vowels have to be fully nourished and respected. The movement of the neck, as you have seen, in all international life, if you see, everybody has practically the same. Even those who cannot hear, those who do not understand your language, you can nod like this, you can say no like this. Everyone understands this is yes or no. In some particular area, of course, they have little different type of nodding. But too much of nodding of head is not a very good sign. Now, I've seen people in the West, if you tell them something to show that they have appreciated it, they'll go on for quite some time. That's not necessary. Just have to say, all right, or I've understood it. That's all. You have to use your voice instead of nodding like this all the time. It's very bad, very, very bad for the Vishuddhi Chakra. Or some of them are the other way around. That whatever it is, they'll put up their head like this. And they won't talk properly. They will not say a word, they'll just keep quiet. You may go on pinching them, doing anything, they won't budge. This kind of personality is also very much detrimental to the growth of their evolution. Apart from that, their Vishuddhi becomes a very big problem. Because of Vishuddhi, there are so many problems. Like angina, you develop because of Vishuddhi. You develop spondylitis because of Vishuddhi. Sometimes people lose their voices completely. Sometimes they have all the time coughing. And there are so many physical problems out of Vishuddhi because, as I said, it's a very, very complicated center. It looks after your ear, nose, throat, all the 16 subplexuses are there, which are looked after by the center. But above all is the center of discrimination. The center of discrimination only comes when you are free people. Till you are biased, till you have your own concepts, you cannot be discrete. And that's the one point where one must understand that to achieve your complete freedom, you have to get your Vishuddhi Chakra cleared out. First and foremost thing is that we must speak in a sweet manner. Speak to someone in a sweet manner, not artificially, but sweetly. Speak in a manner that another person likes it. Satyam vadet, priyam vadet. Speak the truth. Don't tell the lies. If you go on telling lies, after some time, even if you tell the truth, it will become a lie. But if you are telling the truth, that even if you tell a lie, it becomes the truth. Now, some people think that they can be cunning. By their talks, they can cheat people. But actually, they are cheating themselves. All such people who cheat others by sweet talks, by artificial talks, or by some maneuvering, go to such a horrible state. And in this Kali Yuga especially, they are cursed and they get exposed. And people know about them, that these are the greatest liars ever known. Now the times are coming when all such people will be exposed very much more than they have been ever exposed. So be careful not to think that you can cheat. In Sahaja Yoga especially, you cannot cheat. Those who try to cheat sometimes think that we can be full mother. We can somehow or other carry on. If you sit in front of mother, she won't know what we are up to. It's not so. I may not say. I may use my discretion not to say.
I may allow you to have a long way, but be careful. Do not come into my illusions. I am very elusive. And when I play my illusions, you will suddenly find yourself in a very difficult situation, and then you will say, Mother, why am I in this situation? So this is one of the qualities of Sri Krishna, that he is the one who becomes elusive. In his elusiveness, not cunning, but elusive, in his elusiveness, he exposes people to themselves. There are so many stories of Sri Krishna in which he has elusively acted to give greater joy to some people, to give nice lessons to some people, and sometimes to punish. For us, it is important that we are Sahajogis. In this lifetime, we have a chance, our Kundalini has risen, that we can face ourselves, that we can correct our chakras, that we know about ourselves, that we know where is the problem is. I have known of people who were caught up with left Vishuddhis and have become devilish by nature. Devilish. They have gone out of Sahaja Yoga, they have criticized Sahaja Yoga, they have tried to trouble me a lot. So don't think that if Vishuddhi is spoiled, there's nothing so special about it. It can be a very dangerous center. Of course, heart, Agya and Vishuddhi, these three centers, one has to guard against. Because three of them can allow you or can force you to become one with identification of evil as your own. You might just feel that it's nice to be evil. You might just feel that it is a great fun to be evil. And you might become evil. So at the Vishuddhi Chakra, one has to be extremely careful. Vishuddhi Chakra looks after so many things, especially your skin, your eyes. Skin is now, I have seen people who have bad Vishuddhi, can have all kinds of funny troubles with their skins. Of course, it has to do with your liver, but skin is the way it shines, the way it glows, depends on how you smile, how you look at the world. Many people have a habit of smiling for nothing at all. Especially women I have seen, ladies I have seen, they just smile stupidly. That's not wrong. One should not be stupid. Stupidity is against Sri Krishna's principle. Like you have seen the stupid people, how they are. Their tongue is always halfway out. If you have noticed a stupid man, his face is that, his tongue is always out, mouth half open, and he looks like a dumbfounded fool. Now, in this, only the Vishuddhi plays the part. Another one is the one where you get the Vishuddhi's strains. So such a person has very pursed lips, angry lips, and he doesn't talk. The another one might even get the expression of an idiot, but could be just making a face like that. Because if he's cunning, he may take I would say a kind of a rupa, or what do you say? Huh? A mask. Mask, you can say a mask on his face, that he is an idiot and may try to deceive you. So nothing is definite about Vishuddhi. Whatever may be the expression of a person may look very innocent. Because that's the thing you can do with your Vishuddhi. You are free because you have raised your head. At this point you have achieved this kind of a special aptitude that you can deceive yourself and you can deceive others. Some people look extremely innocent on the face. They may look to be very simple people, but may turn out to be horrid.
Some people may look to be idiotic, but may be very intelligent. So it is how you play with your Vishuddhi which is which is responsible. But the main thing what I'm trying to tell you, that you can maneuver your Vishuddhi. The way you want to put your expression, the way you want to make your face, the way you want to suggest something, all you can maneuver. And you can keep your heart away from it. In the heart, you may have poison for a person, but outwardly you may say to that person in a very sweet manner something that the person might feel impressed. But in this, all this behavior, pattern of behavior, you are deceiving yourself, not deceiving the another person, because your self is spirit which knows you very well. And this will go on and on for all your lives that have to come. So there is no need in any way to be artificial in your expression. There is no need to hide anything in your expression. Of course, if you don't like someone, you need not just say, I don't like you. But in that case, you have to be not also so much appreciative of the person that he is deluded into your appreciation. Now, eyes are very important, and eyes in a way are very much looked after by Vishuddhi because the muscles of the eyes are looked after by Vishuddhi. Now, the kind of muscles we have which pull our eyes, which close our eyelids and all that is very much suggestive. You must notice that there are some people who come to me, their eyes go on like this when they close their eyes. They cannot keep it shut. There are some people, when they open their eyes to me, they just keep the eyes open, they just cannot close it. Both are in trouble. The ones which are just keeping the eyes open all the time are the people having supraconscious moods. And those who are flickering their eyes are having the subconscious mood. Some people have also the habit of keeping the eyes in an angle all the time. They never see you straight, but in an angle they'll see. They think sometimes it's very fashionable. Sometimes ladies think it's a very good way of looking at people. And some of them have such eyes that they'll go on, looking and pouring their greedy eyes onto others or their lusty eyes onto others. This is the worst thing you can do to your eyes, because such people are easily can become blind. Such people might have trouble of the eyes, especially reddening of the eyes can come to such people very much, very quickly. So one has to be careful to keep the eyes very pure, the eyes of an Yogeshwara who was Sri Krishna. Então, agora, para poder despertar essas qualidades em nós podemos meditar. A gente pode colocar as duas mãos no nosso colo e a gente vai, de olhos fechados, tocar alguns desses pontos do nosso corpo sutil e repetir algumas frases nessa meditação inicial da Sahaja Yoga, que é chamada realização do si. A gente vai ter uma conversa com essa parte divina dentro de nós, essa energia Kundalini. A gente pode colocar a nossa mão direita, então, em cima do nosso coração, no lado esquerdo do peito, e repetir por algumas vezes: Mãe, eu sou o Espírito. Essa energia que é materna, feminina. A gente se dirige a ela como mãe. E falamos: Mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Agora a gente sobe essa mão para o encontro do ombro esquerdo com o nosso pescoço. E aqui afirmamos por algumas vezes: Mãe,
Eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Mãe, eu não tenho culpa de nada. Agora a nossa mão vai para a nossa testa, para o centro da testa, a gente pressiona aqui e por algumas vezes a gente vai pedir, mãe, por favor, desperte em mim o perdão, a capacidade de verdadeiramente perdoar. Nós podemos repetir: eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo a mim e a todos. Eu perdoo. E para finalizar, a nossa mão vai para o topo da nossa cabeça. E aqui nós vamos pedir, mãe, por favor, nos torne pessoas realizadas. Nos dê a realização de quem nós verdadeiramente somos. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, me dê a realização do si. Mãe, por favor, estabilize a minha realização do si. Agora nossa mão pode voltar para o colo e a gente vai agora por alguns instantes buscar o estado de não conversar com os nossos pensamentos. कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर लगाया करो ध्यान चित्त में समाकर भगा मन कहीं फिर लाओ जमा कर बातें संतों की उसको पढ़ाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं शबरी की तरह कोई खिलाते नहीं याद निर्मल की दिल में बसाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो कृष्ण गोविन्द गोविन्द गाया करो
बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। माता जी माता जी माता जी 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 बोलो। माता जी बोलो 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 माता जी बोलो। माता जी माता जी 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 माता जी बोलो। निर्मल तुम बोलो सज निर्मल तुम बोलो। निर्मल तुम बोलो सही निर्मल तुम बोलो। निर्मल तुम बोलो सज निर्मल तुम बोलो। निर्मल तुम बोलो सही निर्मल तुम बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो। माता जी माता जी माता जी बोलो। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की जय। Agora nós podemos aprofundar esse estado de meditação em completo silêncio. E cada um, à medida que desejar, pode finalizar buscando esses minutos de silêncio internamente, buscando esse espaço breve que existe entre um pensamento começar e outro terminar.
Bom, nós agradecemos muito a todos. Quem quiser ficar mais um pouquinho, sinta-se à vontade. E para você que deseja saber mais sobre os cursos online, presenciais em todo o Brasil e em outros países, tem todas essas informações e muito conteúdo legal no nosso site sarrajyoga.org.br. Um abração, muito obrigada a presença de todos. Tenham todos uma ótima semana. Até mais.